E aí, tudo bem? Eu quero falar com você hoje sobre uma coisa que é muito legal e importante, que é a primeira reunião com um planejador financeiro. Para você que não me conhece, eu sou o Guilherme Godoy, eu tenho uma empresa de planejamento financeiro com mais de 500 clientes, mais de 200 milhões de reais sob gestão desses clientes, e eu quero falar para você como que é essa primeira reunião que você tem com um planejador financeiro. Eu sinto que, sabe quando você vai fazer uma coisa qualquer e você se depara com o fato de que você não sabe que você não sabe. Você começa a entender que eu nem sabia que isso existia, né? Eu nem sabia que eu tinha que pensar nesse assunto. Me parece que a primeira reunião que eu faço com a maioria dos clientes é exatamente isso que acontece. Então é por isso que eu tô fazendo essa reunião, para que você comece a entender o que é, de fato, a minha rotina, né? O que é um planejamento financeiro. Então, por exemplo, o passo a passo de um planejamento financeiro, ele é a primeira coisa que eu faço com o cliente. Você entender que a construção de um planejamento financeiro, ela não começa, por exemplo, pelos investimentos, já é um passo importante. Que ela não começa falando de aposentadoria ou de previdência privada, já é um passo importante. O passo a passo de um planejamento, ele é o fato de que a gente está como se fosse construindo um prédio, e nesse prédio você não começa um prédio pela cobertura, não tem como. Você não começa um prédio pelo acabamento, você começa um prédio por onde? Pela fundação, pela base de tudo, né? E qual que é a base de um planejamento financeiro? É entender a gestão financeira, é entender quanto entra, é entender quanto sai de despesa, receita, despesa, é entender como esse dinheiro está entrando e está saindo, e aí você começar a entender o patrimônio financeiro, então, carro, casa, de quem é cada coisa, né? Então, se eu tenho uma esposa, um marido, então, de quem é cada uma dessas coisas? Então você começa por aqui, porque aí você começa a montar uma estrutura de investimento e por aí vai. Então existe um passo a passo de gestão financeira. Eu começo depois a proteger cada uma dessas coisas, e aí isso vai envolver proteção de renda, vai envolver proteção de imóveis, proteção dos carros, proteção por aí vai. Por quê? Porque muita gente pensa às vezes em investir primeiro e proteger depois. Então imagina que a gente começa uma série de investimentos incríveis, tá? E no meio desses investimentos, essa pessoa sofre um acidente e não consegue mais trabalhar. E a gente não se preocupou em montar uma estrutura que proteja a pessoa disso. Você deve estar pensando aqui comigo, Guilherme, baita perda de tempo isso daí, né? Baita perda de tempo, pelo amor de Deus, eu não conheço ninguém que sofreu um acidente e precisou parar de trabalhar. Você só precisa pensar e lembrar que o mundo, ele não é a bolha que a gente vive, que você vive, né? Porque, cara, quando eu vejo algumas estatísticas sobre, por exemplo, o Brasil, eu fico realmente assustado. No Brasil, 80% das pessoas estão endividadas. No Brasil, a imensa maioria das pessoas ganha até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. E talvez, na sua realidade financeira, isso seja completamente anormal. Talvez você não se relacione com ninguém que ganha 2 salários mínimos. E a imensa maioria do Brasil ganha 2 salários mínimos. Então, você fala assim, pô, mas como assim, né? Pois é. E aí, se você for por outro lado, né? Lá na fila do INSS e começar a conversar com as pessoas, você vai ver uma série de pessoas que estão buscando uma aposentadoria por invalidez. Então, existem bolhas no nosso Brasil que a gente não conhece. É por isso que a gente precisa pensar em cenários diferentes quando a gente monta um planejamento financeiro. Inclusive, eu falei do livro Iludidos pelo Acaso no vídeo passado, e ele diz o seguinte: a sorte, ela tem um impacto absurdo na nossa vida, e a gente não percebe isso. A gente acha que tudo que a gente faz é competência, né? A gente negligencia o fator sorte no que a gente faz.
Mas a verdade é que ela desempenha um papel muito maior do que a gente imagina. Se você colocar 10 mil macacos escolhendo ações durante um período qualquer, e você for, ao longo do tempo, tirando os macacos que performam pior do que a média do mercado e deixando os macacos que performam melhor do que a média do mercado, ao longo de algum tempo, você vai ter um macaco que é um macaco que é um macaco campeão ali, né? Esse macaco vai ter performado melhor do que muito fundo de investimento por aí, né? E muita gente vai falar assim, eu quero colocar meu dinheiro com esse macaco, né? E a única coisa que aconteceu, e que provavelmente ele não vai ter visto, é que tinham 10 mil macacos. E os outros 9.999 simplesmente foram descartados pelo fator tempo. Então, basta deixar o tempo agir, que em algum momento pode ser que a sorte, ou o azar no caso aqui, né? O acaso é a palavra correta, simplesmente haja para que alguma coisa aconteça. Então eu não quero vir aqui e ficar trazendo também esse mau presságio, né? Não é essa a intenção, mas é para dizer que a gestão de riscos ela tem um papel fundamental dentro de um planejamento financeiro e é exatamente isso que é um dos pontos negligenciados dentro do planejamento financeiro de muitas pessoas. Seguindo, gestão financeira, gestão de riscos, a gente avança para a gestão, aí sim, a gestão de ativos, e aí que eu começo a pensar sobre investimentos, eu começo a pensar sobre, eu tenho um imóvel, esse imóvel tá rendendo legal, não tá de aluguel, tá no Airbnb, tá fazendo sentido ou não tá, então eu começo a pensar na gestão de ativos, eu avanço para um planejamento de aposentadoria, eu começo a considerar o INSS, um eventual INSS aqui numa conta, ou eu vou considerar um imóvel como aposentadoria ou não, então previdência privada, eu vou colocar tudo isso na conta e vou começar a fazer alguns desenhos de investimentos e de aposentadoria. E aí, por último, eu vou considerar a parte tributária, fiscal, e a parte sucessória, que são coisas que também vão entrar dentro de um planejamento. Então, o ponto aqui é que a gente começa a tirar a ansiedade de um planejamento financeiro, que só olha muitas vezes para uma ou duas coisas, que é a parte financeira e a parte de investimentos, e a gente olha e começa a dar foco. Foco em quê? Foco no que precisa ser resolvido, que é a parte financeira, que é a parte de riscos, investimentos, aposentadoria, tributária e sucessória. Resolve o que precisa resolver, o resto deixa de lado. Segundo ponto que o planejamento financeiro, que a primeira reunião de planejamento financeiro vai tratar, é a visão atual do cenário, que é como você está agora. Isso também é uma coisa que, em geral, a gente não faz, né? É tipo ir ao médico. E aí o médico fala assim, a primeira coisa que eu quero saber é como você tá. E o como você tá não é assim, me conta como que você tá se sentindo. Isso aí normalmente é quando você vai no pronto-socorro, né? Como é que você tá se sentindo? Não. Você vai numa consulta médica, você vai dizer como você tá se sentindo, mas o médico não vai tomar isso como verdade absoluta. Ele vai falar, você vai fazer esse exame, esse exame, esse exame. Normalmente vai ter um exame de sangue ali, né? Examezinho de sangue, tal, um examezinho de imagem. É isso o que é a visão atual do cenário. Então a gente vai levantar imóvel, a gente vai levantar se tem investimentos, a gente vai levantar de quem é cada coisa, a gente vai levantar quantos meses de reserva de emergência nós temos, a gente vai levantar quanto está sendo gasto em cada uma das coisas, quais são as receitas, da onde está vindo essa receita. Então é como se fosse realmente um exame ali, né, um diagnóstico. Ó, é assim que está o cenário atual. E com isso, de novo, a gente tem clareza. Bom, é assim que eu tô. E menos ilusão. Ilusão no sentido de eu achava que eu tava de um jeito, mas eu tô desse. Ou eu achava que eu tava muito pior, né? Mas na verdade até que eu tô bem. Então, esse é o segundo ponto de uma primeira reunião. Terceira reunião. Terceiro ponto da reunião. Definição de metas e objetivos. Na definição de metas, o que a gente vai fazer é basicamente entender para onde que esse planejamento está caminhando. A gente está de um jeito agora e a gente vai começar a caminhar para algum outro lugar. Imagina que... eu vou dar um exemplo real, tá? Do que normalmente acontece. Normalmente, os clientes eles têm um objetivo de comprar um imóvel, comprar um carro e, em geral, ter uma independência financeira. Então, se o objetivo, por exemplo, é uma independência financeira,
essa independência precisa acontecer numa data específica e com um valor acumulado específico. Esse valor acumulado específico de dinheiro, ele precisa acontecer, ele precisa refletir um valor que seja específico para uma renda, né? Em geral, ele vai ser resultado de uma renda, tá? E isso eu ajudo a calcular. Por exemplo, a pergunta que normalmente eu faço é: qual é a renda que você quer na sua independência financeira? Ah, Guilherme, eu quero uma renda de 15 mil reais por mês, uma renda de 20 mil reais por mês. Opa, a partir disso, então, eu vou fazer o cálculo para chegar lá. Então, chegamos em 3 milhões de reais. E aí sim, a gente vai começar a definir o número mais importante desse planejamento a partir de agora, que é quanto eu preciso guardar de dinheiro a partir de agora para chegar com 3 milhões de reais aos meus 50 anos. Quanto eu preciso guardar de dinheiro para chegar daqui 10 anos e conseguir dar entrada no meu imóvel. Então, isso é a definição de metas e objetivos. A questão é que isso nem sempre é tão simples, porque começa a casar e às vezes conflitar com o que existe hoje de disponibilidade de orçamento. Então, se eu posso poupar somente 3 mil reais por mês e o reflexo que eu tô tendo na minha definição de metas e objetivos é que eu preciso poupar 6, aí eu começo a ter um problema. O problema às vezes é resolvível fácil, onde eu vou entrar no orçamento e vou começar a discutir formas da gente ajustar. Agora, se o problema ele não é facilmente resolvível, do tipo, eu tô precisando agora de 10 mil reais por mês de poupança e eu tô poupando 3, aí a gente precisa de uma discussão um pouquinho mais aprofundada. Mas a lógica é essa. Essa necessidade de poupança, ela também vai revelar algumas coisas. A primeira delas é: qual é o rendimento necessário para chegar onde eu quero? E o rendimento necessário vai depender de uma coisa que é muito importante: o perfil de investidor. Qual que é o meu perfil de investidor? Eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou arrojado. Você sabe qual que é o seu perfil de investidor? Você sabe? Deixa aqui nos comentários qual que é o seu perfil de investidor. Porque um perfil mais conservador, ele naturalmente vai render menos, ele vai precisar guardar mais dinheiro por mês. E é nesse momento que ele fala assim: não, mas eu nem sou tão conservador assim. Acho que eu consigo aguentar um pouquinho de risco, sim. Né? E aí cabe a mim explicar que, não, olha, calma, a gente vai falar disso nas próximas reuniões, mas eu já te sugiro isso aqui, com base nas conversas que a gente já teve. Porque a primeira reunião, que é uma reunião de a gente tá efetivando o plano, eu já conversei uma antes. Quando eu apresentei a consultoria, eu apresentei o planejamento, a pessoa já comprou a ideia, né? Então, essa aqui é a primeira reunião de implementação. Mas eu já conversei antes, eu já entendi mais ou menos qual é o perfil da pessoa, né? Então, eu tenho essa informação e depois eu tenho uma outra informação também que é importante, que é, às vezes a pessoa já tem um terreno, a pessoa já tem um imóvel que tá lá alugado, tem 3, 4, 5 anos, e esse aluguel não reajusta, tem um tempão. Aí você fala assim: vale a pena manter esse imóvel que você tá alugando? E se a gente pegasse esse imóvel que você tem e investisse esse dinheiro? Qual que seria a diferença? Vale a pena ou não vale a pena? Vamos fazer essa simulação? A gente simula. Opa! Então agora você não precisa mais investir 3 mil reais por mês. Agora você precisa investir 2 mil reais por mês. E aí a gente já consegue chegar lá. Então, tudo isso começa a montar um planejamento que dá, de novo, clareza. Que dá, de novo, foco. Coisas que a pessoa muitas vezes ficaria lá com o imóvel alugado durante mais sei lá quantos anos, ganhando menos do que ela poderia ganhar e por aí vai. Né? O quarto ponto que eu quero falar é justamente esse que eu já introduzi, que é análise de cenários. O fato de você conseguir pensar, que muitas vezes as pessoas já pensam sobre isso. Isso não é algo novo. Muita gente já pensa assim: poxa, mas e se eu pegasse aquele dinheiro que eu tenho e fizesse tal coisa? E se eu pegasse aquele imóvel e vendesse? E se eu, ao invés de deixar o dinheiro em tal lugar, eu pegasse e jogasse para outro lugar? E se eu fizesse uma previdência privada? Esse e se que as pessoas pensam, e que talvez você pense, o que a gente faz é colocar ele na prática, na simulação,
ao longo de 10, 20, 30 anos, e a gente compara que, se a gente fizer isso agora, qual é o resultado lá na aposentadoria, lá na independência financeira. E se ao invés de eu comprar uma casa, eu viver de aluguel e investir esse dinheiro? Essa eu tenho certeza que você já pensou. Então, quando a gente começa a analisar esses cenários, a gente tem o caminho exato que a gente vai ter para a sequência do nosso plano. É exatamente isso que a gente faz na primeira reunião de planejamento financeiro. Parece uma reunião longa, né? Mas na verdade, a gente faz isso de uma maneira muito dinâmica e no final das contas sai com um plano claro, um plano. Eu saí do foco aqui. Aí. Com um plano claro, com um plano focado para resolver cada um desses pontos. Bom, se tudo isso que eu falei fez sentido para você, eu recomendo que você entre no primeiro link que está na descrição desse vídeo e responda o diagnóstico que está ali, que já vai te dar muita clareza de como é que está o seu planejamento financeiro agora, vai te dar um número de aposentadoria e se você está no caminho ou não para chegar lá. Além disso, deixa o like aqui nesse vídeo porque me ajuda muito a chegar essa mensagem a outras pessoas, tá bom? Então, e comenta também nesse vídeo, diz aí seu perfil de investidor, se você já sabe qual é, e se você sabia que a reunião de planejamento era assim também. Eu vou deixar aqui para você assistir o vídeo que eu fiz falando sobre o meu cliente, que ganhava 73 mil reais por mês e ainda assim não conseguia guardar dinheiro. E aí você pode continuar esse papo comigo. Valeu, um abraço para você.